Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui no mais um Espectro Papo. Hoje nós vamos falar sobre interpretação de texto, esse tema que é de arrepiar, gente, o tema mais complicado que existe. E para um tema complicado, um convidado especial, alguém que manja do assunto. Manja dos Paranauê. Se apresenta para nós aí, Umbelino. Boa noite, gente. Meu nome é José Umbelino Gonçalves Neto. Sou psicólogo, sou graduado em letras também. Tenho mestrado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. Recém-doutor pela Universidade Federal de São Carlos. E cearense de coração. Estamos aí, sou análise de comportamento já desde... Muito graduação, tempo. vá? Desde 2010, eu acho. E supervisor da aluna, deixa de falar, olha aí você. Ah, verdade. Esse ingresso aqui, compondo o nosso time. Exatamente. E o Umbelino pesquisou interpretação de texto na UFSCar, agora no doutorado dele, então é por isso que eu o trouxe aqui. Isso. É um tema que tem muito pouco estudo empírico, né? Você praticamente não tem nada, muito pouca coisa. E eu acho... então, eu fiz agora, acabei de fazer uma revisão sobre alfabetização, né? Eu vou publicar com a ida justamente numa revista, num livro organizado pelo pessoal da Universidade Federal do Ceará. E aí eu estava lidando com aquela bibliografia e dificuldade gigante aí de encontrar coisas sobre interpretação de texto. Então, eu quero começar me apresentando, acho que a maioria já sabe, né? Meu nome é Lucelmo, sou doutor em educação, sou pesquisador em autismo e inclusão, e essa semana é uma maratona de lives, são 5 dias, 5 lives, só sobre inclusão. A ideia é fornecer subsídios técnicos para os professores, né? Então, o pessoal que está chegando aqui, deixa eu dar uma boa noite. Boa noite, Edileuza, Lucimar, Daniele, Renata, Flávia, Giovana, Estela, Andréia, Solange, Adriana, Virgínia, Tazinha, Lúcia, Selma, esse pessoal que comentou aqui. Vou pedir para vocês já irem compartilhando aí para o pessoal ter acesso. Umbelino, eu quero começar falando o seguinte, perguntando o seguinte. Qual a bibliografia sobre isso? Quem vem aqui nessa página, em geral, são pessoas que estão... Eu não falo assim, faz isso, faz aquilo. Meus vídeos não são assim. Mas eu aponto o caminho, estuda isso, lê isso. Então, é primeiro traçar um cenário da bibliografia, que fundamentos que você utilizou, inclusive, para a sua própria tese. Sim. Bom, a bibliografia sobre compreensão textual na análise do comportamento, por enquanto, 98% é em inglês. Esses outros 2%, 1% é a minha tese. Mas aí é em português, entendeu? Sim. E eu já mandei para o repositório da UFSCar, eu acho que quando voltar às aulas eles vão disponibilizar online. Aí é público, todo mundo pode acessar. E os outros 1%? Bom, então, aí são referenciais sobre... o referencial que a gente tem sobre compreensão textual na análise do comportamento, ele vem do Skinner também, porque tem alguns trechos do livro Verbal Behavior e no livro sobre behaviorismo que o Skinner ele fala de compreensão. Ele não fala exatamente de compreensão de texto. Isso inclusive é uma das minhas pesquisas teóricas, foi isso, identificar lá no Skinner o que ele falou sobre compreensão. Então, a gente em português tem o que o Skinner falou, o que eu escrevi no meu capítulo teórico da minha tese, e as outras bibliografias são em inglês. Uma das principais influências que a gente tem, uma das principais bibliografias que a gente tem sobre compreensão na análise do comportamento é o trabalho do Joe Layng, de 2011. É uma série de 3 artigos, eles são em inglês. É uma série de 3 artigos, são 3 artigos publicados no mesmo periódico em 2011, ele e coautores. A Linda Sota e Leon. Então, Layng, Sota e Leon. São 3 artigos, eles publicaram falando do Headsprout. Headsprout é um programa de ensino gigantesco que eles produziram lá nos Estados Unidos, que um dos grandes módulos desse Headsprout é o ensino de compreensão textual. Então, eles lançaram 3 artigos em 2011 falando como ensinar a compreensão textual, o que como ensinar e os pormenores disso. Mas são artigos, então, como artigo é algo relativamente breve,
Então, mas é uma das poucas referências que a gente tem. Uma outra eu posso apresentar aqui para vocês é o trabalho da Kendra Newsom, de 2014. Kendra Newsom é uma analista do comportamento, estudiosa da teoria das molduras relacionais, e ela tem a tese dela e um artigo dela. O artigo eu posso apresentar as noções principais desse trabalho dela, eu acho interessante, que ensina pré-requisitos para a criança aprender, conseguir fazer melhor exercícios de compreensão textual. E a base teórica da Kendra Newsom é o referencial da teoria das molduras relacionais, que a gente chama pela sigla em inglês, né, que é RFT. Acho que o pessoal deve ter ouvido falar, não sei. A RFT, eu vou falar disso. Em inglês significa Relational Frame Theory, né? RFT, Relational Frame Theory, que em português a gente traduz por Teoria das Molduras Relacionais. Essa teoria das molduras relacionais, ela dá um referencial mais básico para a gente trabalhar o ensino de interpretação textual. E aí eu vou querer apresentar para vocês um pouco das noções mais fundamentais do que é essa teoria das molduras relacionais e como isso ajuda a gente entender melhor a complexidade que o Luciano já mencionou do ensino de interpretação textual. Eu acho que eu vou pedir para você falar já sobre isso, mas eu só quero sinalizar assim antes, né? A análise do comportamento, quando você pensa o ensino do comportamento verbal, historicamente bem estabelecido aí nas últimas décadas, é sempre um ensino de operantes muito simples, né? Você ensinar comando, interverbal, assim, muito simples. Então construiu-se, inclusive, uma noção, um estereótipo de que a análise do comportamento não dá conta de fenômenos complexos, e sim de fenômenos muito simples. O que se estabeleceu, e de certa forma, havia um fundo de verdade, porque a gente não conseguia lidar com isso de uma maneira tão complexa quanto a teoria das molduras relacionais veio trazer. E, aliás, você foi a primeira pessoa que falou disso para mim, da teoria das molduras relacionais, alguns anos atrás. Então faça uma pequenina apresentação aí para nós. Legal. Eu te passei uns slides aí que eles têm algumas ilustrações que acho que ajudam o pessoal a visualizar. Tá, então peraí que eu já vou colocar. Peraí. Agora já botei eles aqui. Pronto, eles já estão em primeiro plano. Só você falando para ir passando. Pronto. Bom, esse primeiro slide, na verdade, é um dado que só para a gente visualizar rapidinho sobre a importância desse tema, viu? A gente tem esse dado da pesquisa do Instituto Paulo Montenegro, que eles fizeram uma pesquisa com a amostra representativa da população brasileira, com 2.002 pessoas, e eles identificaram no último relatório deles que 29% da população brasileira, ou seja, 3 em cada 10 pessoas, pode ser considerada analfabeta funcional. O que é isso? A pessoa ela sabe ler as palavras, só que ela tem grande dificuldade de interpretar, né? De mostrar uma compreensão mais aprofundada do que ela lê. Não sei então, se você viu, existe uma questão do conceito de analfabeto funcional, né? Porque no PISA, que saiu agora, o número de brasileiros que interpretam o texto adequadamente, você viu qual que é o percentual de estudantes, não? Não lembro desse dado. Então, vou te falar, saiu agora, 0,2%. Eita! Terrível. Nossa. Isso aí. Passei para o segundo, então. Tá. E aí, a outra noção que a gente tem que ter é que compreender textos é algo aprendido. Você não pode esperar que o seu aprendiz ele consiga fazer isso do nada. Isso é aprendido. Então, a gente tem que ensinar tanto o repertório básico para ele conseguir ler um texto, que a gente vai falar disso logo adiante, quanto tem que ter a noção de que a compreensão ela depende da comunidade verbal. Quem reforça ou pune a interpretação, ou seja, o entendimento, é a comunidade verbal. O leitor lê algo e o leitor, nós, né, o nosso aprendiz, enfim, o leitor, ele vai pensar coisas sobre o texto, vai dizer coisas sobre o texto. O que a gente pensa sobre um texto, o que a gente diz sobre um texto, o que a gente faz a partir do que a gente leu no texto é o nosso entendimento, é a nossa interpretação.
Agora, quem diz se essa interpretação está correta ou incorreta é a nossa comunidade verbal. A gente tem nas nossas práticas escolares, eu coloquei até essa imagenzinha do professor aí na turma, é isso, a gente tem as nossas práticas escolares, é isso, ela vai ensinar, a gente vai lendo em sala de aula, em casa, com os amigos, com os pais, na escola, com os pares, com os professores, e tem essa troca, esse diálogo sobre o que a gente lê. Então, é no diálogo sobre o que a gente lê que a gente vai estabelecendo o nosso entendimento. Certo. E pode passar, próximo slide? Sim. Então, agora sim, tá. beleza. Então, a base, o repertório básico, ou seja, os nossos comportamentos mais básicos, que estão ali funcionando, que estão ali dinamicamente ocorrendo quando a gente está lendo um texto, são repertórios de estabelecer relações entre os estímulos. E a teoria das molduras relacionais é um referencial que a gente tem em análise do comportamento que trata disso. Passa o próximo slide. Então, por exemplo, a gente tem um carro, certo? Esse exemplo eu tirei do texto do professor Gilles de Rose e da Laura Rabelo, de 2013, um exemplo muito bom. Para a gente ver como relações simbólicas elas permeiam toda a nossa linguagem. Você tem um carro. Eu posso aprender a nomear esse carro. O ensino de equivalência de estímulos, que ele está lá na base da alfabetização, ele ensina a gente a nomear isso. Carro, isso é um carro. A gente aprende a falar, a gente aprende a ouvir e a gente aprende a escrever, a reconhecer a palavra escrita. Ok. Mas a gente estabelece outras relações também sobre o carro. Pode falar, Luciano. Pode passar? Não Sim, falei nada. agora passa. Certo. Então, agora a gente aprende que o carro também equivale a uma quantidade de dinheiro, que uma quantidade de dinheiro equivale a uma dívida. Vai passando. Pode ir passando. Que carro está no conjunto dos veículos, que carro é maior que uma bicicleta, é mais veloz que uma bicicleta, é mais caro que uma bicicleta. Bicicleta a gente aprende também, que tem um nome, bicicleta equivalente. Que carro causa poluição, que carro, em relação à poluição, é oposto de bicicleta, que se antes eu não tinha um carro, antes eu andava de ônibus, que carro é guardado dentro de uma garagem, ou seja, relações espaciais, e a gente aprende também a estabelecer relações de perspectiva. Aperta só mais uma vez. Aí. O que são essas relações de perspectiva? São relações que a gente estabelece a partir da perspectiva de quem fala. Por exemplo, eu estou falando aqui do meu carro. Então, eu uso os pronomes eu, meu, né, e outros dessa mesma classe. Quando é você falando do meu carro, você usa seu, você, né, tu. Então, a teoria das molduras relacionais, ela trata disso que a gente está vendo aqui nessa tela. A gente não aprende simplesmente a nomear que carro é a palavra carro, então, o objeto carro é a palavra carro. A gente aprende a fazer toda uma rede de relações. E o que a gente quer que o nosso aprendiz também consiga fazer é que ele também consiga fazer essas redes de relações sobre, aqui pegando só o exemplo do carro, né? Então a gente tem a RFT, ela estuda e ela discute isso, ela discute outras relações simbólicas que o ser humano é capaz de fazer, como a gente vê nessa tela. Relações de comparação, relações de classificação, né? Carros são veículos, né? O carro está no conjunto dos veículos, é um tipo de classificação. Relações de causalidade, carros causam poluição. Relações de oposição, um carro é oposto à bicicleta, no que diz respeito à poluição, né? Relações temporais, antes eu andava de ônibus, agora eu ando de carro. Relações espaciais, o carro é guardado dentro da garagem, a garagem está ao redor do carro. E as relações de perspectiva também. E essas relações de perspectiva é a aprendizagem
falando assim, em termos de português, os usos dos pronomes eu, você, mas isso tem um impacto muito grande, porque quando a gente aprende a fazer relações de perspectiva, a gente também é capaz de ter o repertório básico para empatia. Então isso já também é um outro grande assunto que dá para fazer várias lives só sobre esse ensino da empatia pelo ensino de relações de perspectiva. Enfim, no que diz respeito ao ensino da interpretação textual, quando a gente lê um texto, a gente está se deparando com todo um conjunto de redes de relações, não apenas a palavra isolada. Então, a partir de um quadro desse aqui que você está vendo na tela, eu poderia produzir um texto. E eu, ao ler o texto, começar a estabelecer essas relações. Por exemplo, um carro é do conjunto dos veículos e antes eu andava de bicicleta, agora eu ando de carro, porque eu comprei um carro, mas esse carro custa 30 mil reais e agora eu estou endividado, mas é melhor do que andar de ônibus. Então, você vê, eu estou produzindo aqui um texto, esse texto poderia estar escrito, você poderia estar lendo sobre esse meu relato, e a compreensão desse texto que eu estou produzindo é você conseguir fazer essas redes de relações, que não são apenas relações de equivalência, relações só do nome, as palavras, é como essas relações vão se intricando e são outras relações, são relações temporais, espaciais, que a gente chama de hierárquicas, essas de categorização e por aí vai, causalidade. Então, para o meu aprendiz conseguir interpretar textos, ele primeiro tem que ter esse repertório básico de fazer todas essas outras relações entre estímulos. Pode passar? Não. Pode passar, sim. Certo. E agora eu vou falar um pouco de como isso vai se complexificando. E aí a gente tem... Estou tomando água. A gente tem níveis de complexidade que eles podem ser crescentes, e quando você vai passando do nível da palavra para o texto, você vai ver como essa complexidade vai crescendo. Então, a gente pode estabelecer um ensino de que, por exemplo, objetos dessa classe, dessa figura que você está vendo na tela, a gente chama de menina. Então, a gente aprende a fazer essa relação entre a palavra, que pode ser escrita ou falada, e objetos dessa classe, né? Figuras, enfim. É menina. Pode passar? E essa pequena rede de relações aí, ó, por exemplo, a palavra falada, a palavra escrita e a figura é o que na teoria das molduras relacionais a gente chama de moldura relacional. A gente está aqui no nível mais básico da aprendizagem do vocabulário. A alfabetização, ela incide inicialmente sobre esse nível de complexidade do ensino de molduras relacionais. Aqui, então, eu estou dando a perspectiva da teoria das molduras relacionais, certo? Então, a gente sabe que algumas outras perspectivas usam outra terminologia para se referir a isso, mas a gente vai chegar em algo um pouco mais complexo. Então, a gente está aqui no nível do vocabulário, no ensino das palavras. Pode passar. Agora, olha quando a gente começa a trabalhar com sentenças simples, aqui eu tenho uma sentença de uma oração. A menina é uma boa atleta. A menina, sujeito, é verbo, uma boa atleta, predicado. A gente tem uma oração aqui porque a gente tem um verbo, né? E quando a gente vai ver em seguida sentenças compostas de mais de uma oração, certo? Mas começando com sentenças compostas por uma oração. Então, a menina é uma boa atleta. A menina é uma moldura relacional. Uma boa atleta é outra. A gente poderia ilustrar ela como essa figura aí, um menino jogando bola, só para ilustrar. O verbo, esse verbo aí, ele estabelece a ligação entre essas duas molduras. Na terminologia da RFT, né, da teoria das molduras relacionais, a gente chama esse tipo de estímulo de dica contextual relacional. Relacional por quê? Porque ela está estabelecendo a relação entre esses elementos. A menina e uma boa atleta. Porque, volta um slide, Luciano. Se eu tenho só menina, tá, menina, que menina?
A gente não, no dia a dia, não é só menina. Quando a gente está lendo o texto, a gente não lê a palavra isolada. Passa para frente. A gente, ao ler texto, às vezes a gente lê no mínimo sentenças. Se eu tenho um texto muito simples, composto de sentenças de uma oração, tudo bem, é um texto bem simples, inclusive adequado para a gente iniciar um ensino. Né? Então, a menina é uma boa atleta. Então, eu já tenho a ligação, né, a articulação de duas molduras. A menina é uma boa atleta. Agora, vamos para um nível um pouco mais complexo. A gente tem aquela primeira sentença, né? A menina é uma boa atleta. Aperta aí. Isso. Mas ela é mimada. Olha como essa é uma sentença composta de duas orações. A primeira oração é a menina é uma boa atleta. A segunda oração é ela é mimada, mas ela é mimada. Né? O que articula essas duas orações é o mas. Essa conjunção opositiva. Na terminologia da RFT, da teoria das molduras relacionais, olhando para a função desse estímulo, desse mais, esse mais ele tem a função de estabelecer a oposição entre esses elementos, entre essas duas orações, certo? Então, cada sentença já é uma rede de relação, e ainda aqui numa sentença composta de duas orações, eu já estou relacionando duas redes de relações, então eu já tenho um nível de complexidade um pouco maior. O meu leitor, nessa sentença aqui, ele ainda tem mais um fator que complexifica ela. O ela, ali na segunda oração. Esse ela, o meu leitor ele tem que saber que ele se refere a quem? A menina. Então, um dos pré-requisitos também para ler textos é também aprender o significado desses pronomes, que eles também são muito importantes, porque o texto, se a gente quiser tornar essa sentença mais simples, a gente repetiria o menina. A menina é uma boa atleta, mas a menina é mimada. A gente sabe que em questão de fluidez da linguagem e estilo, é sempre recomendado, por exemplo, fazer esse tipo de substituição, né? Em vez de ficar repetindo a menina, a menina, a menina, você repete pelos pronomes, né? Por ela, a garota. E aí o meu leitor ele já vai fazendo essa articulação de tudo aquilo que se refere a essa menina aí da narrativa. Deixa né? eu só fazer um comentário sobre isso, Umbelino. Sim. Eu discuto muito com a Natália aqui sobre a questão da adaptação de currículos e material. A gente fala de adaptações instrucionais, por exemplo, e Sim. A gente fala muito de avaliação. Esse é um exemplo muito claro que você deu. Se eu faço uma avaliação e a criança não sabe desempenhar aquilo que a gente chama de tomada de perspectiva, né? Ou seja, ela não tem essas relações deíticas, a gente vai fazer esse tipo de adaptação, por exemplo. Que é esse tipo de adaptação, claro que isso não quer dizer que eu não vá ensiná-lo, mas enquanto eu não ensino, eu posso fazer as adaptações e progressivamente ir ensinando essas habilidades para esse indivíduo. Perfeito. E então, eu estou avançando aqui de um material que eu estava trabalhando primeiro só com palavras para construir o vocabulário do meu leitor. Depois eu começo a trabalhar com sentenças simples de uma oração. E eu posso construir até uma historinha toda composta por sentenças simples. A menina é uma boa atleta. A menina é mimada. A menina gosta de jogar bola. E a menina chutou a bola. A menina fez o gol. Sabe, em cada página eu posso colocar essa sentença simples com uma figura ilustrativa e fazer perguntas sobre isso. Mas para complexificar assim, digamos, um nível esse material, eu posso começar a articular essas frases simples de uma oração, formando sentenças compostas por mais de uma oração. A menina é boa atleta, mas ela é mimada. A menina chutou a bola e então fez o gol. Né? Você já tem um texto um pouco mais complexo do que o anterior. E aqui, para você ver como a gente tem redes e relações mais complexas. A gente já tem a presença do mas, que estabelece a relação de oposição entre a primeira oração e a segunda, e isso muda a função dos elementos na frase. Quando a gente diz que a menina é uma boa atleta, a gente está estabelecendo, digamos, algo positivo, né, sobre a menina. Mas quando a segunda oração coloca
essa oposição, colocando que ela é mimada, esse sentido do boa atleta ele já se modifica, né? Na FT a gente fala que esse tipo de estímulo ele é uma dica relacional funcional e ela altera a função do outro estímulo, mas não vou entrar em tantos nessas terminologias complexas, eu estou querendo só ilustrar como a gente pode simplificar, tá? E pode passar? Pode passar para o próximo slide, inclusive, os que está aí eu acabei de falar. Então, quando a gente está trabalhando com textos são redes relacionais de alta complexidade. Por quê? Textos são compostos de parágrafos, em geral, né? Parágrafos são compostos de sentenças e sentenças são compostas de palavras. Então, o meu leitor, a gente começa aprendendo as palavras, começa aprendendo em seguida sentenças simples de uma oração, depois articular as sentenças simples com sentenças compostas por mais de uma oração. Quando isso é apresentado num fluxo de textos, a gente já tem parágrafos, os textos então começam a ser organizados em parágrafos por duas ou mais sentenças, e o conjunto dos parágrafos compõe todo o texto. Então, o leitor ele vai fazer relações entre as palavras na compreensão das sentenças, fazer relações entre as sentenças para a compreensão dos parágrafos, e fazer relações entre os parágrafos também para a compreensão do texto. Quando o leitor está lendo, ele vai fazer organizando e reorganizando essas redes de relações no seu repertório, em função do que está lendo. Pode passar. Para ilustrar, a gente tem esse exemplo aí. Vamos pensar aqui qual a relação entre as sentenças. Ela é uma boa atleta, mas é mimada demais. Ela só quer fazer o gol sozinha, quer que todo mundo passe a bola para ela. Tudo bem que ela é boa de drible e chuta bem, mas não tem cooperação. Vamos ver quais as relações entre as sentenças. E aí, para você olhar, a gente tem aqui a gente tem um parágrafo simples composto de 3 sentenças, certo? Eu separei elas assim na tela para ficar bem visual como são 3 sentenças. Cada sentença dessa aí, você pode olhar que é composta de 2 orações. Tá. Vai passando, Luciano. Vai aparecer umas setinhas aí. Certo. Então, ela é uma boa atleta, tem uma relação com um elemento que está lá na terceira sentença, né? Ela é uma boa atleta. Quando lá diz que ela é... Por quê? Porque ela é boa de drible e chuta bem. Né? Esse tipo de relação, na RT, a gente chama de relação hierárquica, que é aquele tipo de relação que contém está contido, sabe? Ser boa de drible, chutar bem, caracteriza o que é bons atletas, né? Pode passar. Mimada demais, a mesma questão. Só quer fazer o gol sozinha, quer que todo mundo passe a bola para ela, também está dentro dessa categoria, né? Ser mimada demais. E a gente também tem aqui também esse outro tipo de relação, que é chamada essa relação hierárquica que eu falei, né? Esse tipo de relação entre contém e está contido. Então, você já vê que a primeira oração da primeira sentença está relacionado com o que é dito lá na primeira oração da terceira sentença, lá de baixo. O que é dito na segunda oração da primeira sentença está relacionado com o que é dito na segunda sentença. Pode passar? E a mesma coisa entre a segunda sentença e os elementos da segunda oração da terceira sentença. Pode passar. E ainda é estabelecido relações de oposição entre esses elementos. Oposição entre ser boa atleta e ser mimado. Entre ser boa de drible e não ter cooperação. Apertei mais uma vez. Então, olha aí, Luciano. Olha aí, gente. A gente tem, para nós que somos todos adultos, com graduações, a gente tem anos e anos de escolarização, a gente lê um parágrafo desse, é um parágrafo de 3 sentenças. Para a gente parece muito simples. Mas para quem está iniciando a aprendizagem da leitura,
isso é um emaranhado de coisas, é bem complexo. Então a gente quer que o... Tem até uma pessoa falando assim, que imagina um autista entender isso. Não, isso aqui você precisa entender esse substrato teórico para você planejar, para você ensinar todas essas relações antes de dar o texto. É justamente porque eles não entendem o texto posto dessa forma, que a gente precisa descrever, discriminar, destrinchar. E nós temos que entender esse conjunto de relações para ensiná-las e chegar até o ponto de ler um texto. Porque quando a gente vê um texto de 3 linhas, o texto de 3 linhas é moleza. Parece que assim, texto de 3 linhas, como se isso fosse uma indicação de que ele é fácil. Não é um conjunto de relações muito complicadas. Sim. Então, a gente vai montar o nosso material, a gente vai ver o nível que está o nosso leitor. Se ele não consegue ler sentenças, a gente vai ver se ele, primeiro, a gente vai ver se ele lê palavras. Depois a gente vai ver se ele lê sentenças simples, isso com compreensão, né? Não é ler só de vocalizar, não é só o textual, a gente lê com compreensão. Então, ler palavras com compreensão, ler sentenças simples de uma oração com compreensão, ler sentenças compostas por mais de uma oração com compreensão, sim. Agora, dá um parágrafozinho como esse, com mais de uma sentença, ou mais de 2 sentenças. Ler com compreensão? Sim. Ou não. Então, você vai vendo o nível que o seu leitor está, para você trabalhar com o material adequado ao nível de leitura que ele tem. O que eu estou querendo aqui, estou mostrando como parece que não, mas se você olhar o tanto de relação que é feita quando a gente está lendo um parágrafo simples como esse, para a gente é simples, né? Mas você vê que é uma rede de relações, são redes de relações. E cada palavra de cada sentença é uma moldura relacional, já é uma pequena rede de relação, é uma moldura relacional. Então, ela é uma boa atleta, ela quem? A menina. Então, a menina é uma boa atleta. Aí a menina é uma compreensão, boa atleta é outra compreensão, mimada é outra compreensão. Fazer o gol sozinha é outra compreensão de um elemento. Quer que todo mundo passe a bola para ela é compreensão de outro elemento. Ser bom de drible é outra compreensão. Então, o leitor, quando se depara com essas 3 frases, ele está fazendo articulando tudo isso, né? Todas essas palavras para criar essa compreensão global de um pequeno texto como esse. Então, passa aí o slide do céu. Passar para o próximo? Sim, Tá. o próximo. Se eu dou um passo adiante, e agora eu já estou trabalhando com textos, a gente pode também trabalhar e ver também como o nível de complexidade aumenta quando a gente está pegando um texto completo. A gente pode ver também a relação entre os parágrafos. Aqui eu tenho um texto de 2 parágrafos. Se você contar aí, você vai ver que cada parágrafo tem 3 frases. E cada frase é composta de 2 orações. Então, diz aí, ela é uma boa atleta, mas é mimada demais. Ela só quer fazer o gol sozinha, quer que todo mundo passe a bola para ela. Tudo bem que ela é boa de drible e chuta bem, mas não tem cooperação. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Outro dia, no jogo, uma colega estava livre na área e ela podia ter passado a bola para a menina, mas não. Preferiu tentar driblar a goleira e fazer o gol sozinho. Driblou, mas acabou chutando para fora. Então, eu tenho aqui uma pequena narrativa de 2 parágrafos. E a gente pode também ver a relação entre os parágrafos. Se a gente for parar aqui, pensar, interpretar, a gente vai ver que o segundo parágrafo ele ilustra, exemplifica o que é falado no primeiro parágrafo. Então, até isso pode ser trabalhado no ensino de interpretação textual, a relação entre parágrafos. E para fazer relações entre parágrafos, a gente faz, primeiro, a compreensão de cada parágrafo para poder ver a articulação dos sentidos de ambos. Então, a gente monta dessa forma. Mas lembrando que aqui a gente está num nível de complexidade muito maior do que a gente acabou de ver, porque para a compreensão de cada parágrafo desse, a gente tem a compreensão de cada sentença. E a compreensão de cada sentença envolve, como a gente tem um texto aqui um texto com sentenças compostas de mais de uma oração, então também tem articulação entre as orações.
Então aqui você vê como o nível de complexidade ele é maior. Aqui é um leitor já um pouco mais avançado, né? E pode passar? Ok, já. A gente quer. Pode ir para o próximo slide. Ah, tá. Entendi. Você Tá. tem alguma pergunta? Não, é só que eu ia só te explicar qual era o slide. Ah, tá bom. Então, a gente quer que o nosso aluno, quando ele chegue lá no ensino médio, pelo menos, ele faça relações entre textos. Aperta aí de novo. 4 vezes. Aí. A gente, lá no ensino médio, eu lembro, no terceiro ano, as aulas lá sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Como professor, ele ia ajudando a gente a entender que o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, tinha influência das tragédias e comédias do Shakespeare. Tinha influência e intertextualidade com a Bíblia, com trechos da Bíblia. Tinha relações com o Don Quixote, do Cervantes. E tinha influência da filosofia do Schopenhauer. Olha, a gente está aqui no nível de complexidade, acho que é dito o mais alto para a capacidade de estabelecer relações, que é essa da gente fazer relações entre textos completos. Essa, quando eu tenho um aluno que ele consegue fazer todas essas redes de relações, a gente está aqui no desenvolvimento. É onde a gente quer chegar, né? É onde a gente quer chegar. Eu quero que na faculdade, inclusive, quando a gente, toda disciplina, a gente é cobrado isso, inclusive. A gente já está aqui no nível ensino médio e nível universitário. A gente quer que o nosso aluno ele faça relações entre textos. Né? Lá, nesse ponto que a gente quer que chegue. De compreender um texto, compreender o outro e ver o que é como esses textos se articulam. Ou as redações também, as provas, as redações, elas são práticas que cobram isso, né, demandam isso dos nossos aprendizes, de fazer relações entre textos. Né? Mas aqui é o último nível de habilidade. Né? Então, assim, resumindo, leitura de texto envolve mais do que equivalência de estímulos, ou seja, envolve mais do que só aprender a nomear palavras e a compreender palavras. Eu queria destacar aqui também, então, a importância, se a gente quer chegar no ensino de leitura de sentenças e de textos, que a gente também tem que treinar as outras relações entre os estímulos, as relações de hierarquia, que é aquela de como tem está contido, né, de categorização, relações de tempo, né, relações temporais, relações espaciais, relações de causalidade, relações de perspectiva, dentre as outras. Tem mais outras ainda. E eu queria destacar como, para o ensino de interpretação textual, como descrever a complexidade de sentenças e textos possibilita a gente a programar, né, sequências didáticas que elas possam seguir gradualmente do mais simples para o mais complexo. Enfim, é isso que é do referencial da FT, em resumo, ele ensina isso para a gente. Agora, eu queria, esse trabalho da Kendra Nilsson, que eu citei no começo, ele exemplifica uma maneira de trabalhar o ensino desses pré-requisitos básicos, do ensino dessas relações básicas, visando a compreensão textual. Esse artigo está disponível na internet, um artigo publicado de 2014, com base na tese dela. Então, ela verificou o efeito de um treino relacional sobre a compreensão leitora de crianças com dificuldade de leitura, certo? Ela selecionou para trabalhar crianças que apresentavam dificuldade de leitura, conforme foi avaliado com alguns testes que ela aplicou, testes padronizados, certo? E aí, ela montou um treino com 2 fases. A primeira fase, ela fez um treino de relações hierárquicas, que é essa de categorizar coisas. E a segunda fase do treino, ela fez um treino de relações hierárquicas, só que
com uma especificidade, era com as dicas contextuais de mesmo e diferente. Eu vou trazer exemplos disso. Mas, em resumo, foi assim, a criança tinha que comparar duas coisas em relação ao que essas coisas se assemelhavam ou diferiam, tá? Então, era um treino de categorizar coisas e um treino de comparar coisas no que elas tinham de semelhança e de diferença. Participaram 5 crianças de 9 a 12 anos. Aí, dentre essas 5 crianças, tinham 2 com desenvolvimento atípico e 3 com desenvolvimento típico. E, como eu falei, elas foram avaliadas com alguns testes padronizados de leitura, certo? Então, assim, em resumo, tá, gente? Em resumo, o treino que ela trabalhou, a intervenção, foi assim. Ela apresentava o estímulo usando cartões e fazia perguntas de 3 tipos. Sobre a categoria, sobre características concretas e sobre características expandidas. As perguntas tipo categoria eram uma pergunta assim. Mostrava a figura do pato e perguntava: é um animal? É um veículo? É comida? Enfim. E aí a criança tinha que categorizar. Aí é o que a gente chama de treino com múltiplos exemplares. Não era só o pato, era o pato, o gato, o rato, a bicicleta, o carro, o computador, a mesa, a cadeira, o rio, o lago, etc. Né? Era um conjunto de estímulos com vários objetos. Perguntas sobre características concretas. Também fazer perguntas sobre características concretas. O que um pato tem? Um ou 2 olhos, 2 ou 4 pés, tem asas, como é o barulho do pato, como é que o pato faz? Aí apresentava um gato, qual é o barulho que o gato faz? O gato é peludo ou tem penas? Enfim, características concretas. E perguntas sobre características expandidas. Por exemplo, onde você pode encontrar um pato? Qual é a sua cor? É macio? É duro? Enfim, características expandidas. Então, lembrando, quando ela fazia cada uma dessas perguntas, a resposta da criança era reforçada quando a resposta era correta, e quando era incorreta, ela ficava em silêncio e reapresentava a pergunta. Se a criança também não acertasse, ela dava uma dica, e se a criança não acertasse, ela dava a resposta, e até a criança responder corretamente, ela reapresentava a pergunta. Né? Inclusive, esse tipo de procedimento a gente é bem familiarizado já, né? De reforçar imediatamente ou fazer as correções a partir do que foi do erro, para a criança, enfim, acertar e passar para o próximo. Também, nesse treino, ela fazia perguntas sobre funções típicas daquele objeto e funções que a gente chamou de funções criativas. O que seriam perguntas sobre funções típicas? A pergunta, por exemplo, o que é que um pato faz? A resposta seria: ele voa, ele faz quá-quá, né? Ele nada, enfim, funções típicas do pato. E funções criativas. A gente poderia fazer um travesseiro de pato, a gente poderia montar num pato e sair voando nele, né? São todo esse tipo de pergunta. Então você vê que à medida que a criança vai respondendo essas perguntas, pode passar um slide, isso. Funções típicas e funções criativas. À medida que a gente vai fazendo essas perguntas, a criança vai respondendo, ela vai começando a fazer essas outras relações entre esses estímulos. Então, o pato não é só essa figura e essa palavra. O pato a cor, está relacionado à cor dele, ao barulho que ele faz, àquilo, os movimentos que ele faz, e a relação dele com essas outras coisas não esperadas, né? Essas funções criativas, enfim. Então, isso eu estou falando só desse exemplo do pato. Então, você tem que imaginar que é um treino feito também com um conjunto de vários outros estímulos. Então, a gente está expandindo aqui o vocabulário do meu leitor, não só para ele aprender definições de palavras, para ele fazer toda uma rede de relações entre essas várias coisas.
o significado de cada um desses objetos, ele vai muito mais além do que só a figura e a palavra. Ele vai muito mais além disso quando eu monto um treino como esse. Pode passar. E a segunda fase do estudo dela foi o que ela chamou de treino relacional hierárquico sob as dicas mesmo e diferente. Que apresentava 2 estímulos e fazia perguntas sobre eles dois. Por exemplo, de que modo um pato se assemelha a um gato? Ou de que forma o pato e o gato são diferentes? E aí a resposta da criança ia sendo reforçada conforme a coerência dessas respostas. Então, como eu disse, esse treino ele tá expandindo o vocabulário do leitor de uma forma muito mais complexa, porque aí, vou repetir o que eu falei, não é mais só relacionar a figura à palavra, é relacionar essa figura e o nome dessa figura a várias outras coisas, né? Ou seja, a categoria que ela faz parte, as funções típicas, as funções criativas, as características concretas, as características expandidas, então, e também a relacionar com esses outros objetos ali do conjunto, né? Do que eles têm de semelhante, do que eles têm de diferente. Então, a criança começa a aprender a fazer redes de relações. E, como a gente viu anteriormente, ler textos é fazer redes de relações. Pode passar? O resultado dessa pesquisa está nesse gráfico. Esse aqui é o resultado do teste que ela aplicou de compreensão textual, que ela verificou que todos os participantes, com exceção de um, apresentaram melhoras do pré-teste para o pós-teste. Né? O que não apresentou memória. No que não apresentou melhora é o Ivan ali, que está lá na esquerda do gráfico, que ele apresentou o mesmo nível antes e depois. Todos os outros, a Mary, a segunda menina ali, ela saiu de quase 0% de acerto para 35, mais ou menos, por cento de acerto, o que é um ganho bastante grande para alguém que não conseguia nem compreender o texto. Os outros, você pode ver a primeira coluna, a coluna preta é o antes e a coluna cinza é o depois, né? Todos apresentaram ganhos. E, bom, eu achei fantástico esse estudo e ele dá um modelo para a gente começar a ensinar, então, esse repertório básico de fazer das molduras relacionais, de expandir o vocabulário do meu aprendiz para fazer também várias outras relações. Acabou aqui, né? Vou voltar para mais. Beleza. Peraí agora. Umbelino, eu confesso para você que eu acho esse assunto muito difícil. Porque, por exemplo, se eu falo assim, eu tenho que ensinar a alfabetização. Então, os pré-requisitos é assim, sentar, esperar, olhar para o professor, olhar para os estímulos indicados, e aí fazer relações de identidade, fazer tarefa. São pré-requisitos muito mais simples. Quando a gente fala de... É muito mais fluido, muito mais abstrato. Eu dizer, quais são os pré-requisitos para eu entender uma frase com 2 sentenças adversativas, como essa que você falou? São pré-requisitos muito complexos. E a gente tem que ensinar todos eles separadamente. Aí uma pergunta interessante. Você falou assim, por exemplo, para eu entender um texto, eu tenho que entender várias molduras relacionais. Eu preciso entender relações de diferença, de hierarquia, oposição, posição, um monte de coisa. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu tenho uma ordem para ensinar ou eu posso ensinar todas elas ao mesmo tempo? Bom, tem pesquisa que fala, tá num texto organizado por Ian Stewart, de 2013, que eles têm... Aliás, é um artigo. Um artigo ou um capítulo de livro? Bom, eu tenho ele aqui. Enfim, nesse texto do Ian Stewart, de 2013, ele fala... É um levantamento bibliográfico que algumas pesquisas identificaram que algumas relações elas são mais fáceis de aprender e outras são mais difíceis. As mais fáceis, as relações de equivalência, né, aquelas de igualdade, relações de comparação, relações de oposição e de... essas 3. Aí um pouco mais difícil que essas
segundo algumas dessas pesquisas, as relações temporais, as relações espaciais, as relações hierárquicas. E mais difíceis que essas, as relações de causalidade e as relações de perspectiva. Então, o interessante é a gente fazer uma revisão mais clara dessa literatura, porque essas pesquisas são muito novas mesmo, é de 2011 para cá, sabe? Então, esse artigo dele é de 2013 e ele cita pesquisa de 3, 5 anos, sabe, para trás. Ou seja, ele está citando pesquisa de 2009, 2010, 2011, enfim. A gente já está em 2019, a gente tem mais avanços. Então, essa revisão bibliográfica mais aprofundada, ela está para ser feita ainda, porque tudo isso é muito novo na literatura da análise do comportamento. Inclusive, esses referenciais sobre textos, que inclusive que eu não mencionei aqui, mas é um referencial que ajudou muito a compreender tudo isso, que é o framework multidimensional, multinível, que, enfim, são uns conceitos bem complicadinhos da RFT, para eles que ajudaram muito, referencial de 2017 e 2018. Enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente não ensina todos ao mesmo tempo. Eu acho que o ideal é você começar com algumas classes delas, das mais simples, e deixar, por exemplo, as relações de causalidade e de perspectiva por último, que seriam as mais complexas. Então vamos lá. A Camila Gomes, por exemplo, ela diz no livro dela, ela traz uma série de bibliografia para dizer o seguinte, que o ideal seria a gente começar a alfabetização das crianças com 4 anos, crianças com autismo, para que a gente possa chegar lá no primeiro ano com um certo background para ela acompanhar a sala. Então vamos imaginar o seguinte, eu sou professora de ensino infantil, eu sou terapeuta, e a gente vai começar o ensino de alfabetização com a criança de 4 anos e meio, por exemplo. Então, as relações de alfabetização são basicamente relações de equivalência. Aí eu posso, paralelamente, ir ensinando essas outras relações que você vai descrever. Por exemplo, oposição primeiro, junto com equivalência, e aí eu vou avançando. Porque quando ele dominar o vocabulário e dominar com compreensão, isso é... O que a gente está chamando aqui de compreensão, pessoal? No vocabulário. Eu construir uma moldura que envolva o objeto, um fenômeno no mundo, por exemplo, um cavalo. Você sabe que é o cavalo, eu também sei, né? Inclusive, se eu falar um cavalo, vocês conseguem visualizar, né? Pensar na imagem desse cavalo. Um cavalo é uma imagem, um fenômeno no mundo. Um som, cavalo, né? Em português é cavalo. E uma palavra escrita. Vocês conseguem, inclusive, visualizar, pensando aqui, visualizar a palavra escrita. Essa relação entre os três, isso é uma relação de equivalência. Isso é uma relação de compreensão. O problema é que ela é a compreensão de uma palavra só, compreensão muito limitada. E aí eu vou ensinando, e ao mesmo tempo eu vou ensinando essas relações, para que quando eu dominar esse vocabulário, eu conseguir realmente trabalhar com texto, Belino? Sim. Eu acho que isso é muito interessante. Se você pega o GEIC, pessoal, é um sistema de alfabetização do Laboratório de Estudos de Comportamento Humano, que o Belino faz parte, ele é feito com o aprender a ler em pequenos passos, e ele tem, basicamente, o texto, lá no terceiro módulo, ele tem basicamente as perguntas WH, né? O que, quando, onde, por quê. Então, essa é uma perspectiva mais complexa, mais ampla do fenômeno, né? Como é que você vê a questão do ensino de crianças com autismo que também tenham deficiência intelectual? Então, é como eu estava falando. O ideal a gente começar, então... Tem crianças autistas com deficiência intelectual que já conseguem ler sentenças e parágrafos. Ela pode ter dificuldade já para fazer articulações mais complexas. Então, eu preciso fazer uma avaliação da compreensão dela, em que nível está. Está no nível de sentenças simples, está no nível de sentenças compostas, está no nível de parágrafos, está no nível de texto, ela já consegue relacionar texto. Então, eu quero ver que nível que ela está. Esse referencial que eu venho apresentando, ele ajuda a gente a organizar essa avaliação e a organizar o treino, do mais simples para o mais complexo. Dependendo do nível do meu aprendiz, eu vou começar num nível no outro. Então, digamos que ele está no aprendiz mais básico. Eu vou começar, então, com o ensino de leitura de sentenças, né? Sentenças simples. O que eu estou chamando de sentenças simples é aquelas sentenças de uma oração. A menina chutou a bola.
A menina subiu a escada. A menina, vou pensar aqui, melhor dizendo. A menina queria brincar. A menina saiu de casa. A menina chamou os amigos. A menina brincou com os amigos. Eles se divertiram bastante. Pronto. Uma pequena narrativa composta de sentenças simples. Aí eu vou fazer perguntas primeiro, para estabelecer a compreensão de cada sentença, e eu posso então fazer perguntas para ver se o meu leitor, o meu aprendiz, ele começa a fazer relações entre essas sentenças. Por exemplo, se ele compreende a relação de sequência temporal em que essas sentenças estão. Né? A estruturação disso num protocolo, isso é uma novidade, isso ainda está para ser feito. Né? Para chegar nesse nível de... Então, isso é um avanço que a análise do comportamento precisa chegar ainda. Então, deixa eu só dar um dado para as pessoas aqui, muito interessante. Existem várias pesquisas que mostram o seguinte, que você mede o QI de uma criança, e QI é uma medida que supostamente é fixa, e não é. Você mede o QI, faz esses treinos que o Bellino descreveu, treinos de relações entre redes de relações, né, de molduras relacionais, e aí você mede o QI de novo e o QI sobe. Então você exato. Isso tem várias pesquisas, eu tinha lido o De Rose, alguma coisa do De Rose, do Will Pérez. Então, sobre é uma coisa interessante, isso que eu quero falar. Quem quer ler mais sobre RFT, eu acho que o Menino deu uma super introdução aqui, tem alguns autores muito importantes no Brasil, Júlio De Rose, que ele citou, William Pérez, o João... Pérez, sim. João do João Carmo, Henrique de Almeida. João Henrique de Almeida. O João do Carmo é outro. Que... Aliás, o João Henrique de Almeida, acho que é um dos principais pesquisadores, sério mesmo, de RFT aqui no Brasil. Ele é super acessível, mas ele é muito importante, né? Eu vou convidá-lo ainda para fazer uma live comigo aqui. Então, esses três autores têm muita coisa produzida, sobretudo o João, que é do Leste também, do Laboratório de Estudos de Comportamento Humano. Deixa eu só dar um recado antes aqui, pessoal. Como a gente fez uma aula mais densa aqui, eu não vou conseguir ir lá para o ambiente da pós para responder perguntas, a gente vai encaminhar aqui, aí a gente consegue dar uma densidade talvez um pouco maior aqui, para a gente poder, né, clarear mais, porque é um assunto muito difícil, não é um assunto fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta, Belino. Primeira pergunta, eu tenho duas importantes. Primeira, o PIC. O PIC é um protocolo, gente, que é de avaliação e que é um currículo, e ele é baseado em RFT também. Eu particularmente, acho ele bem interessante. Como é que o PIC pode se articular ou não pode se articular com tudo isso que você está dizendo? Eu não sei te responder porque eu não conheço o PIC ainda, Luciano. Então, se você puder falar do PIC mais aí, a gente pode conversar. Ele é um protocolo muito interessante. São 4 cadernos. O primeiro é a avaliação direta. São coisas mais simples, né? Estabelecimento de comportamento de aprendiz. O segundo é de... Agora não me lembro o que é o segundo, enfim, mas o terceiro é o de equivalência. O segundo é generalização. O terceiro é de equivalência e o quarto é de transformação de estímulo. Então, ele é de RFT mesmo. Então, por exemplo, tem transformação de função. Transformação de função, de função de estímulo. Né? Então, você tem, por exemplo, todo um conjunto de programas só para ensinar a tomada de perspectiva. Todas essas... Sim, tomada de perspectiva. Tem um conjunto... É o da Luiz McHugh? É o do Dixon. Tá. Então, tem programas para todas essas funções, para ensinar todas essas molduras que a gente descreveu aqui. Então, ele não só tem o esquema de avaliar, como ele tem o esquema de ensinar. Cada um dessas molduras. Então, mas a gente pode... não. Então, se é o que eu estou me lembrando, esse protocolo ele é específico para tomar de perspectiva. Não. O que... Não? Não. Tá, desculpa. Ele tem programas para todos, é um conjunto de programas para todas as molduras relacionais. Ele é bem interessante. E eu acho ele tem um caráter muito escolar. Depois a gente conversa sobre ele. Eu vou te passar. Quando você vier na clínica, eu te mostro, eu tenho ele aqui. A gente fez ano passado.
Só que ele não tem ainda em português, tem só em inglês, então muita gente não E consegue não ter vai acesso. ter, viu? Ninguém vai traduzir. Não sei. Eles traduziram os 2 primeiros, mas os 2 últimos ainda tá. Mas ainda não saiu também. Também deixa eu te falar. Agora, uma outra pergunta. Fala. A gente, antigamente, era muito mais comum, infelizmente, do que hoje, os pais lerem textos para os filhos. Então é o seguinte: Sim. então nós vamos falar de leitura de texto. Tem uma consideração da Liliane, que ela é mãe de meninos com autismo e também professora do ensino infantil. Que eu achei bem legal, sobre leitura, contar de histórias. Então, eu sou um professor e eu quero contar histórias bem simples e eu quero exercitar esse processo de identificar essas partes, de ensinar essas relações. Como é que eu posso fazer isso? Massa. Essa pergunta é muito boa. Tem um grupo de pesquisa, inclusive, sobre leitura compartilhada, lá no UNB, orientado pela professora Aileen Flores. E eu montei uma mesa com as meninas de lá, nessa última BPMC que teve ano passado. Aí tava eu, as pesquisadoras lá da UNB e inclusive uma outra colega da USP de Ribeirão Preto. Todas elas trabalham com leitura compartilhada e eu vim trazer esse referencial aqui que eu apresentei para vocês. Então a gente teve um diálogo muito rico sobre isso. E quando a gente lê um texto com uma criança, primeiro, a gente estabelece vínculo. É uma oportunidade maior também de estabelecer vínculo. A questão é como essa leitura é feita também. Porque eu quero que o livro e o ler e o contato com histórias e o contato com textos, ele se torne algo reforçador, certo? Então, como eu faço essa leitura é muito importante. Se eu ler assim brigando, se eu ler cobrando, aquela coisa chata, Você tem, menino, que eu tô falando? chato. Você tem que eu tô falando da Chapezinho Vermelho? Então, se for para ler assim, é melhor deixar a criança lendo sozinha. Por quê? Aí ela vai se divertir sozinha com a leitura. Mas quando a gente vai sentar para ler com uma criança, é uma oportunidade muito grande então, a gente chamar a atenção dela para partes mais importantes do texto, porque esse aspecto, olha, você tem que ver como ainda mais texto com figura. Então, é um estímulo composto por vários aspectos, certo? Para onde será que o meu leitor está prestando atenção? A gente não sabe, não tem total controle sobre isso. Então, e a compreensão, ela depende do leitor discriminar os trechos mais relevantes do texto, né? Então, o adulto, ou o leitor mais experiente, quando ele senta com os outros leitores menos experientes, ele pode auxiliar nisso, chamando a atenção para aqueles trechos que são mais importantes. Então, e fazer perguntas que possam ampliar a compreensão do que está sendo lido. E aí, isso deve ser feito de uma forma dialógica. E essa é uma das propostas do pessoal lá da UNB, da Aileen Flores, né, de que se faça essa leitura dialógica. E aí, e como eu estou falando, tem que ser uma dialógica divertida, senão você está tornando aquela atividade chata, enfadonha ou pesada. Não, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa, vamos curtir essa história aqui, vamos entender ela, porque entendendo ela a gente vai estar se divertindo mais, né? Então, sentar, ler, fazer perguntas que ampliem a compreensão do que está sendo dito. Então você faz perguntas antecipatórias. O que será que vai acontecer agora? Aí, aí vai. Então foi isso que aconteceu, mas aconteceu por quê? Porque o personagem falou aquilo antes, ou porque ele abriu a porta, né? Aí você faz perguntas. E esse menino aqui é filho de quem? Sabe, você está fazendo perguntas sobre o texto que vão ampliando a compreensão daqueles elementos ali para o meu leitor, ele fazer essas relações. Então, tem que ter também a paciência, porque para você é muito simples, você é um leitor extremamente desenvolvido, você tem um super leitor. A gente que é professor, a gente que é pai, a gente já lê há muitos anos, a nossa criança ela começou a ler agora. Então, para a gente é muito simples, mas para ela é um baita desafio. Então, ela é um mundo que está se desvendando. Então, você faz a pergunta, você aguarda a criança responder. Ou você dá pequenas dicas, né?
Porque para você é muito simples, mas para a criança não, aquilo é muito complexo, como eu apresentei aí, como a gente viu. Então, você faz essas perguntas, você aguarda a resposta, você dá as dicas, é isso mesmo, então o que será que vai acontecer agora? Sabe, você pode interagir com a história como essa coisa, como você está se aventurando, você está entrando no mundo ali junto com o seu aprendiz, né? Então, André, é uma... André, a André Zoppo fez uma pergunta aqui importante em relação a isso, porque você está falando, você está entrando no mundo, você está se aventurando. Aí a gente vai, uma coisa muito infantil, que é, por exemplo, o conto de fadas. E ela está dizendo o seguinte: como é que é essa relação de eu trabalhar com uma coisa que é simbólica, como um conto de fadas, ou se não é melhor trabalhar com casos concretos, depois eu ir avançando, e aí a gente. Como é que você vê isso? Pronto. Também, depende do nível do leitor. O ideal é a gente trabalhar com variar. Aí é a questão dos gêneros textuais. A gente tem vários gêneros textuais. Fábula é um deles, né? A gente tem outros. A gente tem carta, a gente tem texto informativo, a gente tem texto de dicionário, a gente tem recados, a gente tem notícia de jornal, etc. Então, o ideal é a gente trabalhar com variados gêneros textuais. Existe diferença de compreensão entre textos narrativos e textos expositivos. Textos narrativos, eles são histórias que podem ser ficcionais ou não, mas é uma narrativa que tem personagem, tem conflito, né? Às vezes tem diálogo, mas tem uma sequência de ações, tem um começo, meio e fim. Textos expositivos, são textos que se referem a coisas no mundo. E tem textos argumentativos, que eu acredito que pode ser ainda mais complexo, que é o texto que o autor está defendendo uma ideia, né? Então, a gente tem textos narrativos, expositivos e argumentativos. Então, com criança, isso a gente vê já de forma muito correta no ensino fundamental, é geralmente trabalhado nos anos iniciais, os textos narrativos, as fábulas, as pequenas histórias. Depois é introduzido também os textos expositivos, e já nos anos do meio para o final do ensino fundamental, vai começando a trabalhar textos argumentativos também, né? Então, eu acho assim, que o ideal é a gente começar com pequenas narrativas e pequenos textos expositivos, os dois. Porque, também, essa é outra aprendizagem, a de entender o que é uma narrativa, entender a noção do que é uma ficção, né? E as fábulas, elas são muito boas para isso, porque a fábula acontece coisas impossíveis. Por exemplo, o cachorro falou, aí o gato respondeu, então o cachorro e a criança ela vai entender que aquilo tem uma coerência, o texto, a história como um todo, ela tem uma coerência, mas que é algo que ela não veja aqui de verdade. Então, ela, com o contato com várias histórias assim, sejam contadas, né, que ela ouve, quanto lidas, ela vai aprendendo também a noção do que é real e do que é ficção. E isso é uma aprendizagem muito importante, porque ela permite chegar numa coisa mais complexa lá na frente, que é quando você vai lidar com textos argumentativos, que é a diferença entre fato e opinião. Que nem sempre a opinião é a realidade. Às vezes a opinião é algo particular e o fato é algo mais geral. Enfim, e isso começa lá atrás, quando, por exemplo, a gente está vendo as fábulas, o que é real e o que é ficcional. Então, isso é interessante para desenvolver essa coisa simbólica da imaginação, né, da pessoa com autismo. Aliás, a tríade, né, o que define o autismo? Num certo momento, né, o que definiu até pouco tempo era comunicação, interação e comportamento. Mas a Lorna Wing, que foi até quem inspirou essa ideia de espectro, né, ela falava que era a comunicação, a imaginação e o comportamento. Era um prejuízo na imaginação. Então, quando você força a imaginação por meio do ensino de fábulas, por exemplo, você pode desenvolver, você vai desenvolver esse simbolismo. Isso é bem interessante. Eu não tinha pensado sobre isso. Olha, é bem legal. Você contando isso, eu me lembrei de um caso
Foi 2013. Né? Eu fui atuar na escola, foi meu estágio de psicologia escolar, inclusive. Aliás, foi 2012. E tinha na turma uma criança Asperger. E aí a demanda lá era que os outros alunos brigavam muito com ele, faziam muito bullying e tal. Então eu elaborei uma intervenção para reforçar comportamentos cooperativos. E essa intervenção eu elaborei um joguinho de RPG, cada aluno ia poder escolher um personagem que tinha um superpoder. Aí o que era esse superpoder? Era uma ficha só, um cartão, que tinha o nome do superpoder, por exemplo, atravessar paredes, super força, super velocidade, etc. E aí eu criei uma série de situações problema, todas narrativas. Essas situações problema eu ia contar para eles, e aí eles iam ter que resolver essas situações problema. Como eles eram super-heróis, então as situações problema eram aqueles desafios de super-herói, né? Por exemplo, apareceu o inimigo, aí o inimigo ele era tão pesado que quem tinha super força não adiantava. Então, a cooperação ela estava aí. Quando eles iam falando as ideias dele, eu ia reforçando comportamentos do tipo cooperativo. E a criança Asperger, esse menino que tinha Asperger, ele era muito criativo, ele se empolgou muito com esse jogo. Eu acho que ele já lia muita história em quadrinho, assistia muito desenho, sabe? Então ele tinha muito repertório imaginativo nesse sentido, de pensar, então ele vai voar, fulaninho pode sair voando e fazer isso e tal. Mas o contato, provavelmente ele já tinha esse repertório pelo contato dele com histórias em quadrinho, com desenho animado, com filmes, etc, né? Que todas essas narrativas que a gente tem na nossa cultura pop, elas ensinam isso pra gente, né? Mas isso é tudo a nível de repertório verbal, você vê. É narrativa que está sendo contada aqui falando, né, verbalmente. Né? Então, apareceu o alienígena e ele falou tal coisa. E aí ele jogou uma rede, sabe? Isso tudo é narrativa, a nível de imaginação e de articulação verbal, né? Mas aí é que tá, eu estou falando já de um nível de complexidade de repertório que pressupõe todos esses outros pré-requisitos. Né? Eu vou trabalhar com isso se o meu aprendiz ele já está nesse nível, né? Enfim, eu tô falando dessa coisa à frente, senão a gente volta para uma coisa mais. É porque você está falando de um Asperger. O Asperger ele tem essa situação, mas eu acho, Umbelino, que eu acho que é tão difícil quanto. É tão difícil quanto você trabalhar com um indivíduo mais leve que tem esse repertório. Você fala assim, aí é moleza quem trabalha com mais moderado severo. E não é. Porque são crianças que têm um repertório super complexo. Você tem meninos com Asperger, por exemplo, eles leem, eles entendem, mas eles têm algum problema da linguagem que você não consegue saber exatamente qual que é e que atrapalha tudo. Porque, por exemplo, ele não consegue fazer algum tipo de moldura relacional. Um só tipo, ele já traz uma dificuldade gigante. De antes e depois, por exemplo. Se a criança não souber antes e depois, é um negócio brutal como isso atrapalha tudo. Como é que você vai fazer uma narrativa sem saber antes e depois? Como é que você vai se organizar? Um monte de coisa. Outro caso. Esse é um caso que, quando eu estava atuando como supervisor em 2015. Era uma jovem adolescente com deficiência intelectual, ela tinha 15 anos, mais ou menos, naquela escola da faculdade que eu dava aula. Ela conseguia falar, ela conseguia se articular mais ou menos. Mas a fala dela não fluía muito bem. Ela tinha dificuldade de entender o que o estagiário estava falando. Né? Eu tinha que explicar de forma muito simples para ela. Mas ela tinha uma demanda de conseguir, ela se queixava disso, de conseguir conversar com os colegas no recreio. Aí o estagiário falou, a gente vai fazer então um treino de habilidades sociais? Eu falei, vamos, mas para chegar aí, a gente precisa trabalhar a linguagem dela. O que adianta eu fazer um treino de habilidades sociais se a linguagem ainda não está fluida? Então, a gente fez um treino de relações temporais e relações de causalidade.
Como que ele fez isso? Ele pegou tirinhas e ele pegou trechos de alguns segundos, assim, tipo, cenas, melhor dizendo, cenas de desenho animado. Fez esses recortes. E aí ele apresentava tanto as tirinhas, primeiro com as tirinhas, depois com as cenas, pequenos vídeos, certo? Que ele baixou, recortou as cenas para apresentar as cenas curtas. Então, apresentava a cena. A tirinha, são cenas também, né? Porque tem que ser trabalhado com cenas aí. Porque a gente tem uma sequência de eventos, a gente não tem coisas isoladas, não tem palavras, a gente está trabalhando com sequência de eventos. E aí ele ia fazendo perguntas. Tá, o que fulano fez? O que aconteceu em seguida? O que tinha acontecido antes? E ia reforçando diferencialmente as respostas dessa jovem. De causalidade, a mesma coisa. Por que ele fez isso? O que aconteceu em seguida? Aí ia ajudando ela a pensar. Isso, ao longo de várias sessões, ela começou a ter mais fluência nessas relações. O que a gente observou, eu lembro muito, ele contou, ele chegou na outra sessão e falou, Belino, ela me contou um trecho da Bíblia que todinho, de forma articulada, então era, porque a família dela é evangélica, então ela também lia muito a Bíblia, ouvia muito em casa também, então ela em sessão, conseguiu contar isso depois de várias sessões, certo? Um trecho da Bíblia que eu achei, nossa, eu achei muito, ela nunca tinha se articulado de uma forma tão mais fluida, Elaborado, né? elaborar, de conseguir contar toda uma narrativa ali. Então, é um ganho de linguagem. Deixa eu só... Enfim, para ir depois para habilidades sociais, enfim. Tem uma pergunta que apareceu muitas vezes aqui, se o livro tem que ser um livro de interesse, da coisa da criança. E eu quero salientar uma coisa importante. Algumas pessoas perguntam, mas como é que eu explico essas relações? Porque as perspectivas que não há análise do comportamento, né, fora, elas tendem a dizer o seguinte, como é que eu ensino uma relação de oposição? Eu pego o mas, mostro para a criança e falo o seguinte, essa palavra aqui, ela é oposição. Quando ela aparece, significa que um é do lado e o outro está do lado. E nós não trabalhamos assim. Né? A gente trabalha com reforço diferencial. Quando a criança interpreta aquilo de maneira oposta, a gente reforça. Ou seja, o reforço é parte do processo de interpretação de texto também. E aí, nesse gancho assim, é assim, ó, a gente sabe que tem que ter um reforço depois que a indivíduo acerta. Mas a própria atividade também tem que ser reforçadora. O próprio texto. Como é que é isso, Umbelina? A gente pode individualizar o texto? Como é que você vê essa questão do próprio texto, da natureza do texto? Então, o ensino das relações se trabalha com exemplos. Não adianta eu passar uma definição para o meu aprendiz que você está ensinando definição, e não é isso que a gente quer. A gente quer que o aprendiz ele aprenda a usar essas palavras, ele aprenda a fazer essas relações, e a gente faz essas relações com exemplos. Né? E sim, claro, a questão da preferência, sempre a gente vai trabalhar com o material que é de interesse do aprendiz, que tem a ver com as preferências dele, por aí, porque afinal a gente vai ter mais chance de sucesso, porque ele vai ter mais chance de se engajar na atividade. Isso vale para qualquer intervenção na área comportamental, qualquer intervenção. Né? Se você está visando uma sala de aula que os interesses são dos mais diversos, se eu estou elaborando um material para uma população, não tem como saber o interesse individual de cada um. Não existe um material que vá agradar a todos. Não existe, claro. Se você está elaborando material para uma turma, isso é um grande desafio para todas as professoras e professores das escolas. Conseguir criar uma atividade que, pelo menos para a maioria da turma, seja interessante. Mas se eu estou fazendo aquele trabalho individualizado do análise de comportamento, é claro que a gente vai verificar a preferência, porque aí a chance de sucesso é bem maior, né? Inclusive no ensino de redes relacionais, enfim, e de interpretação de texto. Bom, pessoal, nós estamos já com o horário já
passado bastante aqui. Aí ela tá, a Maria, só para responder a questão da Maria Pressuto, se o pensamento rígido não é uma barreira para a leitura, mas o que significa pensamento rígido? É não fazer essas relações. E esse conjunto, esse ensino, é justamente o ensino da flexibilidade. Se você olhar aquele PowerPoint do Umbelino, por exemplo, com todas aquelas relações, aquilo é o oposto da rigidez, né? É você ser super flexível no pensamento, fazer um conjunto gigante das relações. Eu vou pedir para você responder e falar suas palavras finais, Umbelino, para a gente descansar. Beleza. Você falou uma palavra-chave, que é a palavra flexibilidade. Flexibilidade é um dos conceitos do um negócio que eu mencionei, chamado framework multidimensional multilível. Flexibilidade é a capacidade de você estabelecer novas relações quando muda alguma coisa no contexto. E flexibilidade é uma coisa muito importante. Como que eu trabalho flexibilidade no meu ensino? Variando os estímulos e variando as perguntas. Eu não quero que o meu aprendiz ele seja capaz apenas de responder perguntas sobre onde ou sobre o que. Eu quero que o meu aprendiz ele consiga responder sobre o que, sobre quando, sobre onde, sobre porquê, sobre quem, etc. Então, para gerar flexibilidade, e eu não quero que um elemento do meu ensino ele sempre apareça no mesmo contexto. Para ter flexibilidade, esse elemento tem que aparecer em variados contextos, porque aí o meu aprendiz ele vai estar vendo que aquilo pode mudar e ele vai ter que responder de acordo com o que foi mudado. E isso é flexibilidade. E como que eu trabalho flexibilidade? Fazendo variações daqueles elementos ao longo do ensino. E de palavras finais, muito obrigado pelo convite. E eu sei que é um tema bem difícil, eu tentei o meu melhor para tornar isso bem mais simples. É um tema muito novo na análise do comportamento, então tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acredito que com a minha pesquisa de doutorado eu consegui dar um pequeno passo inicial. Eu espero que outras pessoas se interessem pelo tema e possam dar continuidade ao que a gente fez aqui. E eu tenho o maior prazer em falar sobre isso. Eu me empolgo muito, se deixar eu fico falando. Para mim, inclusive essa pesquisa de doutorado aqui na psicologia fecha um ciclo, porque eu comecei lá em 2004, quando entrei em letras, que eu sempre me interessei por estudar linguagem, e aí fui para psicologia e poder trabalhar isso agora, dentro da análise do comportamento que eu descobri, né, e me apaixonei. Então, é uma satisfação muito grande. O Umbelino só tem a formação do Skinner, só. Formado em letras, doutorado em psicologia. Eu chamo ele de... Eu tenho um amigo meu que publicou com os Delprete, eu chamo assim, o Umbelino. Da área de habilidades sociais, são entre as maiores autoridades do Brasil, esse que eu falei, né, Zilda e Amir Delprete. Aí eu brinco porque ele publicou um artigo com eles, não faz muito tempo. A Andréa Zopo falou que quer aprender mais sobre isso, então eu vou dar uma novidade aqui para vocês. Já vou contar para vocês que a gente já tem programado um curso de interpretação de texto com o Umbelino. Ele vai sair esse ano ainda, acho que talvez esse semestre ainda. Primeiro ele estava fazendo a tese de doutorado dele, quer dizer, precisa primeiro concluir. Então ele estava impedido de viver até a defesa, né? A gente fica muito louco, né? Totalmente escravo, né? Da construção, do processo de construção da tese, porque precisa fazer uma coisa muito séria. E aí, agora dá para ele relaxar, agora tá atuando como, muito não, porque está agora como supervisor da Lunaba, e nós vamos construir esse curso, que é um curso bem denso, vocês viram, mas, Umbelino, de verdade, eu já vi muita coisa, já li muita coisa sobre RFT, e eu acho que você foi muito didático aqui mesmo. Foi a exposição mais didática que eu já vi sobre RFT, porque é um assunto muito cabuloso. Então, parabéns. Parabéns, e eu acho que quem se dedicar a assistir com atenção, assistir mais uma vez, ler os textos, esse vídeo é um guia para você entender os textos sobre RFT. De verdade. Legal.
E, pessoal, até amanhã. Amanhã temos outra live. Amanhã será com o... Ah, não, será comigo sozinho. Vou falar sobre... Com com o Luciano. Vai ser sobre a avaliação de comportamento desafiador. É que seria o da ida amanhã, a gente passou para sexta. Porque a gente vai, ela vai viajar amanhã para Maringá, eu vou estar o fim de semana em Maringá, vou viajar na sexta-feira. E então amanhã será comigo. Sim, o curso será disponibilizado depois eu falo como vai ser, a gente está vendo ainda. Mas, que uma pessoa perguntou aqui, a Rubia. E amanhã a gente volta falando sobre a avaliação de comportamento desafiador. Tudo está encadeado, gente. O aluno chegou, primeiro eu preciso trabalhar com comportamento desafiador. Não grita, para, não tem como a gente fazer nada. A gente trabalha, faz isso, e aí a gente vai avaliar repertório, vai ensinar os primeiros repertórios, vai ensinar alfabetização, por exemplo, a gente falou ontem sobre a avaliação dos comportamentos, e aí ensina essas relações, que são relações de equivalência, e paralelamente essas outras relações que o Umbelino falou. E na sexta-feira a Aida vai falar sobre como ensinar duas coisas muito básicas, que a gente não sabe como ensinar normalmente, né? Claro que exceções. Como pedir para ir ao banheiro e como pedir água na escola. Uma abordagem assim bem prática com a doutora Aida, tá bom? Tchau para vocês e até amanhã. Tchau, Umbelino. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.